A sabedoria clama em voz alta. A sabedoria clama em voz alta nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Bom dia. Provérbios 1. Nada como começar o dia lendo Provérbios. É muito poderoso quando você entende um pouco da palavra. E ela traz sabedoria aos que querem ouvir. E aos inexperientes, a vida bate. Da mesma forma que bateu nos irmãos de José. Quando José contou o sonho para eles, eles pegaram José e armaram para ele. O que eles fizeram? Jogaram José numa cisterna. Só que José é tão poderoso o Deus dele, que naquela época a cisterna estava seca e tinha uma falta de chuva tão grande, que ele não morreu afogado. E ele saiu da cisterna. Mas quando ele saiu da cisterna, ele foi vendido como escravo. Não bastou isso para ele, né? Depois que ele saiu de escravo, ele foi preso. E daí ele se tornou o governador. Quantas vezes pessoas querem armar um buraco para você, só que elas não sabem que você é uma semente poderosa. E para a gente poder ter uma árvore frutífera, nós temos que plantar a semente. E daí quando isso acontecer, você fala o seguinte: me coloque urgente nesse buraco, porque eu vou ser plantado e ali eu vou frutificar. Na vida, a lei de semeadura é assim: você prepara o teu terreno, você ara a sua terra, e quanto mais você prepara e quanto mais você ara a terra, mais forte ficará quando a semente vier. E a lei da semeadura diz que todos os dias temos que semear, todos os dias temos que plantar. E as sementes nós carregamos em uma mão, mas a colheita
nós não conseguiremos carregar nas duas mãos. Se todo dia nós plantarmos a semente, todos os dias estaremos prosperando rumo a um novo. Porque se você hoje está colhendo o que você não deseja, isso significa que o seu de ontem não semeou e não plantou. Essa colheita que você tem, ela é fruto da semeadura do seu ontem. Então, faça o melhor que você puder hoje. Tenha uma constância na sua plantação, que todos os dias você colherá coisas boas. Lembre-se, hein? Nós não viemos para sermos quebra-galhos. Nós viemos para ser árvores frutíferas, galhos frutíferos. E quando dermos frutos, esses frutos serão tão abundantes, que poderão suprir a necessidade do seu próximo. Quantas vezes você ajuda o seu próximo? E a lei da semeadura, ela é dessa forma, né? Quanto mais você ajuda o seu próximo, mais você terá. Então, veja, às vezes nós temos a visão de ver o defeito no nosso vizinho, no outro, só que nós não conseguimos ver o defeito em nós. Quantas qualidades nós acreditamos que temos? Ou quantas qualidades o nosso vizinho tem, o nosso próximo? Só que a nossa visão dos sentidos só mostra o defeito. Quando as pessoas viam o general Naamã, o grande general sírio, ele tinha muitas qualidades, só que ele carregava a lepra. E como ele foi ungido por Deus? Porque ele tinha que se libertar primeiro, para depois libertar o povo assírio. E na grande maioria das vezes, Deus usa a sua dor para que você possa curar a dor de muitos. E a linguagem que Deus fala com você é a linguagem da dor. Ele te chama pela dor. Pode ver que quando temos dor e estamos num buraco, a gente olha para o céu e clama a Deus. E a gente pede, porque a ajuda, ela vem do alto. Forte, hein? Ela não vem de baixo. A ajuda vem do alto. E quando nós oramos e pedimos, nós estamos clamando. E quando eu comecei aqui falando da sabedoria, que ela está nas esquinas gritando. Porque Deus quer te dar o melhor que Ele tem, para que você possa ser uma árvore frutífera a cada dia que passa, e seus frutos serem tão abundantes, que vai abençoar o seu próximo, vai abençoar uma geração. Bom dia. Vamos lá? Que livro nós vamos ler? Café com Deus Pai. Hoje, viva o seu propósito. 2 de junho. Você descobre o seu propósito. Você descobre o seu propósito de vida conhecendo Deus. Tudo começa com Deus. Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos,
Muitas vezes nos sentimos perdidos, sem saber a direção que devemos seguir. Quais planos traçar e se nossos planos estão alinhados com a vontade de Deus? Não tem plano sem vontade de Deus. A sua vontade é a vontade de Deus. Ele é o Senhor do teu destino. A ausência de conhecimento sobre o nosso propósito gera um vazio existencial. Custa a nossa paz e até mesmo abala a nossa fé. Era exatamente assim que eu me sentia antes de conhecer o meu propósito de vida. Havia dentro de mim uma cobrança terrível, como se nada do que eu fizesse fosse suficiente. Mas isso acontecia porque eu não tinha conhecimento sobre minha verdadeira identidade em Deus. Essa crise foi tão intensa que cheguei a acreditar nas mentiras de Satanás, de modo que passei a pensar que Deus não tinha um plano para a minha vida. Entretanto, houve um dia em que Deus destravou a minha mente e entendi que a minha missão, ou seja, o meu propósito, é anunciar o Evangelho por onde eu andar. Entenda que a nossa missão independe de profissão, lugar ou circunstâncias. Consiste em fazer que toda e qualquer pessoa tenha acesso ao amor do Pai por meio de Jesus, para que o Espírito Santo faça a obra na vida dela. Foi assim que tudo passou a fazer sentido na minha vida. Então, declaro sobre você que este vazio de propósito nunca mais o acompanhará. A partir de hoje, entregue-se completamente ao Senhor e permita ser usado por Ele. Este é o sentido da vida, viver os planos do Senhor. Amém. É muito forte. E daí entra a jornada. Quantas vezes Deus coloca você numa jornada e Ele te dá uma missão e você nem percebe o tamanho dessa missão, porque Ele te dá gotas e mais gotas para você degustar, e quando você menos esperar, você está dentro desse propósito fantástico. Não pense que seja fácil, porque o processo é dolorido. Só que os frutos que você vai colher irão ser tão grandes, como eu disse, você não conseguirá carregar sozinho. Então, semeie todos os dias. Bora fazer um boot? Senhor, a Ti lhe rendo graças nessa manhã abençoada, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por mais esse dia abençoado, que o Senhor continue usando eu como uma ferramenta para atingir todas as pessoas que o Senhor deseja atingir. E que essa semente, ela seja frutificada, para que a colheita seja tão abundante e que possa chegar em todos que for necessário. Amém. Já é. Vamos lá. Abençoar mais um dia. Hoje lemos Provérbios. Então, vamos falar com o livro da sabedoria. Bora?